Que é por isso que eu digo aqui com frequência, Henrique, e eu tenho de parabenizar você, Henrique, pelo trabalho que você tem feito, cara, da ciência, como divulgador científico. Fantástico, cara. O seu trabalho como comunicador da biologia, como divulgador científico, simplesmente fantástico. Fantástico mesmo. As explicações que você tem feito ali, o que você está fazendo na internet e que fez, inclusive, o seu trabalho estourar, é o que a gente tem implorado para que a esquerda faça e não faz. Entendeu? Então, eu acho que a galera deveria fazer, na boa. Eles deveriam selecionar alguns influencers, aliás, vários de nós, inclusive você, eu, Pedro, Rony, e etc. E a companhia daquela galera que tem canal, que está sempre na rede social, que é conhecido de alguma maneira. Eles deveriam realmente fazer um grupo e deveriam realmente pedir para que a gente seja seguido. Deveria fazer, olha, esse trabalho aqui sério, tem Henrique, um não é tipo divulgação de fake news. Exato. Cara, a gente devia ganhar um selinho do governo. Olha, esses caras aqui, ó, são caras confiáveis. Esses caras aqui não trabalham com fake news. Esses caras trabalham defendendo a gente. E a gente faz isso de graça para eles. Só que eles não têm essa sensibilidade. Então, assim, eu não posso... Não é só sensibilidade, Henrique. Eu acho que também é uma coisa que eles precisam entender. Esse não é um aspecto negativo do bolsonarismo. O Bolsonaro acertou quando ele fez isso. Sim. E cadê as lives do Lula? Que o Lula faria lá? Que acho que é uma das coisas muito boas que o Bolsonaro fez foi isso. Cadê as lives do Lula? Que o Pimenta falou, vamos criar assim, o gabinete do amor. Separem, por favor. O Bolsonaro é execrável, foi o pior presidente da nossa história. Não, eu tô falando da maneira que ele se comunicava, né, diretamente. Exatamente, a estratégia dele tá correta. Eu reprovo o gabinete, inclusive é um dos pânicos que eu tenho. No caso da isso é uma coisa, Calito, pelo menos a minha posição aqui, não sei se você concorda quando eu te perguntei sobre isso. O caso da fotógrafa da Folha, eu acho que a Secom errou. Eu acho que não tinha que ter criticado a Folha. Eu acho que tinha que ter deixado isso de lado. Qual o caso que você fala? A foto do Lula com estilhaço na capa. Eu acho que teve gente de esquerda exagerando essa história. Eu também achei, ainda mais uma comunicação oficial. E quem que saiu grande na história? A Folha. A Folha. Eu acho, Pedro e Henrique, que é um misto de falta de entendimento e medo. Medo de que sentido? De dar um destaque para um Carlito Neto, para um Henrique, para um Pedro Zambarda, e a gente crescer muito dentro desse meio de comunicação, e aí eles acabarem supostamente virando refém daquilo que a gente sabe fazer. Sim, mas acontece que você tem assim, provas nítidas de que o pessoal cresceu independente deles. E a gente não botou ninguém. Você cresceu, Carlito, Pedro cresceu, o DCM cresceu, o Rony cresceu, e etc. cresceram, independente deles gostarem ou não, e já deixaram bem claro que não vão fazer ninguém de refém. Pelo contrário, eu acho que é o mínimo de reconhecimento. Tipo, e a gente busca ter essa independência também, Henrique, para que a gente possa fazer crítica. E uma coisa que eu tenho, inclusive, de agradecer, de certo modo, até o Partido dos Trabalhadores, que, diferente do que aconteceu comigo quando eu fiz as críticas ao Ciro, por parte dos apoiadores do Ciro, que até hoje me atacam, né? Mesmo, eu até já falei isso publicamente, eu tô a um passo de entrar no PDT, já falei isso publicamente, vou falar de novo aqui, né? Eu ia entrar no PSOL, mas aí a gente conversou sobre algumas coisas que acabaram divergindo nessa questão de o pessoal não querer fazer parte do governo, não querer fazer parte da equipe de transição, e aí para mim ficou muito meio ali uma interrogação do que o pessoal queria para 2024, né? Porque como é que não quer estar com o PT, mas quer estar com o PT 2024, como é que vai ser? E a gente sabe que não é uma coisa homogênea. Tem gente do pessoal que pensa como eu penso, e tem gente do pessoal que pensa como a votação acabou sendo estabelecida ali na liderança da Sâmia, da Fernanda, Melchiona e do Glauber Braga, né? Que é o marido da Sâmia. Então, assim, e aí eu acabei... O ministro Lupe, sabendo que eu tinha freado a minha entrada no pessoal, ligou para mim, conversamos, mas o foco não é esse aqui. Então, diferente do que aconteceu quando eu fiz as críticas, por exemplo, ao Ciro, que a militância cirista me atacou e continua me atacando até hoje, eles não param. Até hoje eles me atacam. Eu nunca fui atacado pelo PT, ou pela militância do PT, ou pela militância do Lula, pelas críticas que eu fiz ao Lula, pelas críticas que eu fiz ao PT, ao Washington Quaquá, a Glaze, as estratégias que o PT adotou, porque é uma militância que parece que é diferente, né? As pessoas entenderam que a gente estava apontando as críticas aqui. Então, eu vou ser bem sincero, né? Eu acho que a gente precisa evoluir nisso aí. Agora, tem uma faca de dois gumes, Henrique e Pedro, que eu não sei se vocês vão concordar.
depende também da nossa audiência. Por quê? Vamos dar um exemplo para vocês aqui agora. A gente está tentando fazer um trabalho aqui na Folha Democrata, para quem está aí do outro lado e não está sabendo, tá? Eu vou abrir uma coisa aqui que é segredo, só sabe eu, Pedro Zambarda. Até outubro, o meu canal, O Historiador, tinha uma parceria com algumas ONGs, digamos assim, que ajudavam a fomentar conteúdos de ciência. Então, de julho a outubro, as participações do Pedro Zambarda comigo no meu canal O Historiador eram custeadas por doações que eu recebia, eram doações que dava para manter o Pedro Zambarda trabalhando comigo. A partir da eleição, que acabou a eleição, no outro dia, inclusive duas ONGs, são ONGs bem conhecidas, uma de meio ambiente, que eu não posso citar o nome aqui, mas enfim, que fomentavam supostamente material ali para produção de conteúdo científico. Depois do segundo turno falou, ó, a gente não vai poder ajudar mais porque a gente acha que a democracia não corre mais risco, não. Lula já venceu e acabou. Juro para vocês que foi assim. E aí, de outubro para cá, quem tá pagando? O Pedro Zambarda, o Gabriel Monta, o André Jacobina, o outro editor que eu precisei contratar, as assinaturas de aplicativos, é a monetização do Folha Democrata, que ainda não paga tudo, tá? A Folha Democrata só paga o Pedro Zambarda, vou ser bem sincero para vocês. O resto, como é que a gente mantém aqui, Henrique? A gente mantém aqui com doações que eu recebo no meu canal, de Pix, que as pessoas mandam. Eu tenho uma produtora aqui em Aracaju que fatura 3, 4 mil por mês, que eu jogo para cá também. E é assim que a gente mantém. Só que por que tudo pra gente tem que ser tão difícil? A gente não tá pedindo dinheiro à audiência, a gente tá pedindo só compartilhamento, que divulguem os materiais, sim. Que acompanhem, que se inscrevam. Um selo, Carlito, um selo de pessoas, de influências confiáveis, seria importante pra gente, porque, veja, na direita não existe isso. Na direita, você botou a musiquinha, aquela musiquinha maldita lá do Bolsonaro, as pessoas se inscrevem automaticamente no seu canal sem saber quem você é. Na esquerda, não. Na esquerda, você tem muita divisão. O Bem-vindo Siqueira tem uma frase muito boa. Cada esquerdista tem um universo. Cada esquerdista tem um universo. Então, assim, do tipo, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, tive na eleição, tenho agora, de mostrar para a esquerda que o meio ambiente também é pauta da esquerda. E não consigo, na boa. Não consigo. Então, o que eu faço? Eu tenho que passar um conteúdo neutro, mas eu gostaria de passar um conteúdo muito mais de cara. Ó, galera, que isso é um conteúdo de esquerda, vamos lá, é meio ambiente aqui, meio ambiente assado. Explicar, por exemplo, as coisas. Eu poderia ter sido chamado para explicar a biologia dos índios Yanomamis. Como é que eles conseguem, o porquê que é importante manter a área deles e como é que eles sobrevivem na floresta, que não tem geladeira. Existe todo um papel ecológico para a existência deles e como funciona a floresta. Eu não fui chamado. Então, do tipo assim, eu não posso ficar também dando murro em ponta de faca sozinho. Eu preciso de apoio. Assim como você, Carlito, precisa de apoio. O Pedro precisa. Nós precisamos de um selo mesmo, de o Lula dizendo, olha, siga, meu irmão, esses carinhas aqui, ó. Esses aqui. Que aí, meu irmão, lota a tua rede social. Lotou a tua rede social, você tá tranquilo. Agora, enquanto eu tenho que vender o almoço para comer a janta, viver da mídia social, eu tenho que falar de outras coisas. Eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer... Eu publiquei ontem o vídeo sobre os povos Yanomamis e o YouTube restringiu. Eu pedi revisão, esperei o dia todo para que o YouTube liberasse. Ele não liberou a monetização. Mesmo assim, eu soltei o vídeo, porque o vídeo era importante. E resultado, todos os meus vídeos de hoje perderam o alcance. Por quê? Porque como o vídeo é limitado, ele suspeita que eu estou produzindo material contra as diretrizes da plataforma e vai demorar alguns dias de novo para restabelecer o meu engajamento.